Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito tremendo, que são as desculpas, né? Pessoas que dão desculpas para muitas coisas na vida e afindam muitas vezes cancelando bênçãos para as suas vidas por causa das desculpas. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, e é uma palavra muito séria, tá? Até dada aqui, deixada por Jesus, e nós vamos poder aprender um pouquinho mais sobre isso, entender sobre isso, e com certeza, ao término dessa live, ao término desta palavra, você vai ficar muito mais esclarecido sobre esse assunto. Você já conheceu alguém, ou conversa sempre com alguém, que sempre dá desculpas para as suas falhas, para as suas faltas? Você conhece alguém no discipulado, que você vai conversar com ela sobre determinada situação que ela está vivendo, e ela sempre dá desculpas, ela sempre tem um argumento para justificar a sua falta? Conhece? Pois é sobre isso que nós vamos falar. E muita gente, nessa situação, nesse comportamento, né, acaba anulando, cancelando muitas bênçãos para a sua vida. Lucas 14, do verso 18 até ao 20. Vamos ler o texto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me desculpe. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Desculpe-me. Então, você já viu aqui que a palavra hoje vai ser quente, amém? Quem está falando essa palavra é o Senhor Jesus. Ele está falando sobre pessoas que foram convidadas pelo rei para uma festa, mas cada um deu a sua desculpa, né? Jesus está falando aqui em Lucas, eu peguei a palavra de Lucas 14, mas é a mesma palavra de Mateus 22, que fala que essa festa é a boda do Cordeiro, são as bodas, melhor dizendo, do Cordeiro, é o casamento de Jesus com a sua igreja, que é uma figura das bodas do Cordeiro, né? Então, em Mateus 22, fala explicitamente que é a festa das bodas do Cordeiro, quando Deus faz o casamento de Jesus com a igreja. Então, ele manda convidar as pessoas para fazerem parte da festa, mas cada um dá a sua desculpa. E eu peguei a mesma parábola das bodas, eu peguei no livro de Lucas para falar para você, porque o livro de Lucas fala mais explicitamente sobre o assunto que eu quero falar, que são as desculpas. Como eu perguntei ainda há pouco, você conhece alguém que é bom em dar desculpas? Que cada vez que você fala com ela por uma coisa que ela fez, talvez uma coisa não muito agradável, e ela está sempre dando uma desculpa, tem sempre uma justificativa, tem sempre uma narrativa para justificar os seus erros? Pois é, nós vamos falar sobre isso. Então, o livro de Lucas diz que quando os mensageiros chegaram para convidar, para avisar aos convidados que a festa já estava pronta, que tudo estava preparado, que agora só precisavam da presença dos convidados para a festa, aí cada um, diz aí o texto, cada um por um, foi dando a sua desculpa. Um disse: não, porque eu acabei de comprar um campo e preciso ir lá para fazer um investimento, para trabalhar, sabe como é que é, né? A gente trabalha agora, que a gente tem um trabalho, que tem
um campo para trabalhar, eu preciso ir trabalhar, então não dá para ir na festa do rei. Então, quer saber? Pede desculpas ao rei por mim, diga que eu não vou poder ir, porque eu vou trabalhar o meu campo. Esse foi o primeiro argumento de um. Aí o outro disse, quando os convidados chegaram, quando os mensageiros chegaram, ele disse, olha, você vai me desculpar, mas eu gostaria que você pedisse desculpa ao rei, eu não vou poder ir na festa dele, porque eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso botar essas 5 juntas de bois para trabalhar, para arar o campo. Então, eu não vou poder parar agora para ir na festa do rei. Então, peça desculpa a ele por mim. Aí os mensageiros vão para um outro convidado e chega lá, o convidado diz, sabe o que é? É que eu me casei agora, sabe como é que é, né? Eu comprei um pacote de lua de mel e agora eu estou indo para a lua de mel e eu vou ter que infelizmente, recusar o convite do rei. Então você pede desculpa a ele por mim, porque agora eu preciso cuidar do meu casamento, preciso cuidar da minha lua de mel, minha noiva está aqui esperando, então não vou poder ir na festa. Então nós vamos falar sobre esse tipo de desculpa, dos argumentos que as pessoas usam para coisas muito importantes e findam cancelando muitas bênçãos e muitas oportunidades em sua vida. E isso tem sido uma repetição do nosso tempo. Então vamos falar sobre essas desculpas. Não é aquela desculpa que você pede quando você comete um erro contra alguém e você chega lá e pede desculpa dela. Não é sobre essa desculpa, não. Ih, fulano, eu cometi um erro contra você, eu falei, você pode me desculpar? Não é esse tipo de desculpa como um pedido de perdão, mas é aquela desculpa justificativa, né? Que nós apresentamos para algo que nós deixamos de fazer, para as nossas falhas, para as nossas omissões, para os desprezos que temos com relação às coisas, para as nossas negligências. Então é sobre esse tipo de desculpa que nós vamos tratar nessa noite. Porque, como eu disse, tem aquela desculpa que você pede, né, para alguém porque você falhou. Você chega com ela e diz assim, poxa, me desculpa, né, eu falhei contra você, eu errei, então o senhor pode me desculpar? Mas a palavra de hoje é sobre a desculpa como justificativa para as nossas negligências, para as nossas falhas, para as nossas omissões, para a nossa falta de cumprimento ou falta de comprometimento com alguma coisa. E a gente, quando é confrontado, a gente dá uma desculpa, né? Então nós vamos falar sobre esse tipo de desculpa. Então eu queria começar falando para você, a partir da narrativa que eu coloquei aqui para você. Quando os convidados foram avisados que a festa já estava pronta, que agora só precisava da presença deles, e eles então trazem as desculpas, né? Como disse aqui a apóstola Silene, minha esposa, desculpas esfarrapadas, né? São aquelas que não tem muito cabimento, é que a gente não está muito afim de ir, então a gente arruma argumentos, né? A gente não está muito interessado naquilo, então a gente arruma desculpas e acha que aquilo vai ser bênção para nós e, no final das contas, esse tipo de desculpa pode ser muito prejudicial para nós. Então, eu queria primeiramente falar para você, embasado nas desculpas daquelas pessoas, daqueles 3 grupos, né, de pessoas, do que casou, dos que casaram, dos que arrumaram trabalho, dos que eram empresários, dos que compraram propriedades, enfim. As desculpas que damos na vida para qualquer coisa, inclusive para Deus, revelam o grau de importância que aquilo significa para nós, ou que um convite significa para nós. Você entendeu? As desculpas revelam o grau de importância que a gente dá para um convite especial ou para aquela situação. Todas as vezes que nós
dermos desculpas justificativas para algo que nos é dado, que nos é direcionado, nós estamos revelando qual é a importância, o grau de importância que damos para isso. Então as pessoas, por exemplo, dessa narrativa aí, elas rejeitaram o convite do rei. Era o convite para um grande banquete de casamento do seu filho, que é chamado de bodas do Cordeiro. Que na verdade depois Jesus revela que aquilo não era nada mais do que o casamento do Messias com a igreja. Então, elas deram uma justificativa, elas se desculparam para algo que tinha a ver com o futuro delas, com a eternidade. E muitas pessoas estão dando esse tipo de desculpas para Deus, para elas mesmas, muitas vezes para a sua família, às vezes é o cônjuge que dá uma desculpa para o outro, é o marido que dá uma desculpa para a esposa, ou a esposa que dá uma desculpa para o marido, são os filhos que dão desculpas justificativas para o pai, os pais, para justificar suas falhas. E muitas vezes para algo muito significativo, muito importante. Porque ninguém pode dizer não para a festa do rei. Como é que alguém vai dizer não para um convite que é feito pelo próprio rei? Para que venham para a festa do seu filho e se assente à mesa com ele. Pois é, muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades na vida por causa das nossas desculpas, como disse aqui a apóstola Silene, das nossas desculpas esfarrapadas, para não dar importância para aquilo, mas nós nem sabemos que aquilo significa muito para nós. Você entendeu? Você conhece alguém que gosta de dar desculpas? Porque eu sei que a desculpa daqueles homens, daqueles 3 grupos, não é muito diferente das pessoas da nossa geração. Pessoas têm dado desculpas esfarrapadas aí para grandes coisas importantes. Trazem grandes argumentos da sua alma, da sua vida, para não participarem de coisas importantes. Trazem muitos discursos, como hoje em dia temos falado muito, tem se visto muito, uma palavra chamada narrativa. São as narrativas, são as palavras, são os argumentos sem fundamentos. E as pessoas estão dando desculpa para quase todas as coisas sérias da vida. Se oferece algo, às vezes, tem gente que está desempregado, tá? Não é só questão espiritual, não. É para todos os aspectos da vida. Tem gente que está desempregado, precisando de dinheiro, precisando trabalhar, e alguém arruma um emprego para ela, e ela dá uma desculpa para não ir naquele emprego. Você conhece alguém assim? Pois eu já vi pessoas assim. Dá desculpa de que está doente, dá desculpa de que chegou atrasado, dá desculpa de que tem um compromisso muito importante e não atende aquela agenda naquele dia e perde uma grande oportunidade. Justificativas. São narrativas, desculpas vazias, só para não atender algo que é importante para a sua vida. Fora as desculpas que as pessoas dão, hoje elas estão precisando de Deus, você sabe que elas necessitam de Deus, elas precisam de um milagre de Deus na sua vida, elas precisam da salvação de Deus, elas precisam de libertação, do perdão dos pecados, elas precisam da graça de Deus na sua vida. Qualquer pessoa enxerga a vida dela como é que está, e você leva um convite para ela e diz: ei, chega aqui, você está precisando disso, eu tenho a resposta, quero te apresentar algo que vai mudar sua vida. Mas elas sempre têm uma desculpa para dizer não. Elas não querem. Elas sempre arrumam uma justificativa para se manter naquele tipo de vida que elas estão vivendo. Entendeu? Então, quando as pessoas não dão importância para aquilo que é significativo para elas, com certeza
elas vão ter muitas dificuldades para Deus as colocar num futuro abençoado. Toda pessoa que sempre tem uma desculpa para justificar as suas falhas, dificilmente Deus as colocará num futuro de bênçãos e de prosperidade. Então pensa isso aí comigo. Tem pessoa que não vai entrar num futuro abençoado, promissor, próspero, porque está sempre arrumando desculpas para as suas falhas. Agora, da mesma forma que Deus chamou os servos quando chegaram e trouxeram a notícia para Deus e falaram: olha, Senhor, os convidados não quiseram. No livro de Mateus, capítulo 22, falando sobre o mesmo texto, diz que teve um grupo que até bateu nos servos, espancaram os servos. Quer dizer, trataram com ignorância, expulsaram os servos da sua casa, dizendo: vai embora, não quero saber de convite nenhum, de rei nenhum, não quero saber de festa. Então, aquele rei toma uma medida radical, diz: agora pois vocês vão pelos valados, pelos varadouros, pelos lugares por aí, e tragam todos os doentes, coxos, aleijados. Eu quero todo mundo na minha festa, tragam os mendigos, porque os convidados não eram dignos. Então, querido, preste bem atenção aqui no que eu vou te dizer. Deus não tolera as nossas desculpas. Deus não tolera as suas desculpas. Eu sempre costumo dizer que Deus é capaz de qualquer coisa. Aliás, hoje foi a minha meditação. Quem me acompanha nas redes sociais, que eu medito todo dia, coloco sempre um conteúdo de meditação, de reflexão, foi sobre isso, exatamente sobre essa palavra. Deus não tolera as nossas desculpas. Então essa é uma das razões porque nós vemos muita gente na vida paralisada, sem frutos, sem objetivos, sem resultados, sem expectativas. Pessoas que pararam as suas conquistas porque tem sempre uma desculpa, e Deus não tolera a desculpa das pessoas. Assim como aquele rei não tolerou. Benjamin Franklin, presidente dos Estados Unidos, ele disse: as pessoas que são boas em arranjar desculpas, dificilmente ou raramente são boas em qualquer outra coisa. Isso é uma verdade. Você conhece alguém que é bom em desculpas? Quando falha e você confronta, ela sempre tem uma desculpa. Ela é boa em desculpa? Raramente ela é boa em qualquer outra coisa, porque ela aprendeu apenas a dar desculpas na sua vida. Faz sentido isso aí? Muito bem. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus é capaz de levantar você do pó, das cinzas, das ruínas. Amém? Desde que seja preciso fazer, Ele faz. Ele é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado que você tenha cometido. Ele pode te dar qualquer chance, uma segunda chance, se você falhar, se você errar. Mas uma coisa que Deus não faz é tolerar as nossas desculpas. Ele é capaz de refazer a vida do homem. Ele é capaz de dar todas as chances do mundo para o ser humano. Mas Deus não tolera as desculpas das pessoas. Mas elas insistem em dar desculpas. Sabe por quê que Deus não tolera as nossas desculpas? Porque Deus nos conhece. Deus conhece você internamente. Deus conhece você mentalmente. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Esquadrinhar é medir milimetricamente todo o seu coração. Então Deus sabe quando o homem está sendo apenas
narrativo, argumentativo, justificativo, ou quando a pessoa está sendo verdadeira. Aí não tem como Deus abençoar pessoas que Ele conhece o coração, que Ele sabe que sempre estão dando desculpas. Conhece alguém que dá desculpa quando Deus chama para o ministério? Quando Deus chama para um compromisso? Deus chama para a obra? O pastor chama para fazer alguma coisa, a pessoa está livre, a pessoa está de bobeira, mas ela sempre dá uma desculpa. Conhece alguém assim? A pessoa tem sempre um argumento para justificar a sua ineficiência ou a sua inércia. Precisamos pensar essas coisas. Então, quando o Senhor diz que os convidados não são dignos, Ele está dizendo: eu conheço a narrativa de cada um, eu sei que cada um está dando sua desculpa para vir à minha festa. Então, quer saber, eu vou substituí-los. O convite que seria deles, a bênção que seria deles, eu passarei para outros. Então, tome cuidado com isso. Cuidado com os argumentos da sua alma. Amém? Vamos ver aqui, eu coloquei aqui pelo menos 3 personagens da Bíblia que sempre usaram narrativas, sempre usaram argumentos para justificar suas falhas. Vamos usar aqui o primeiro exemplo, que é a desculpa de Adão e de Eva. Esse primeiro episódio. Você já leu a história lá do jardim, né? Quando eles falharam na sua responsabilidade, no seu compromisso com Deus, de servir a Deus, de cultivar o jardim, de manter a palavra de Deus viva, a ordem de Deus, o ensino de Deus na sua vida. E quando eles falham, Deus então vai confrontá-los, chega para Adão e diz: o que houve? Por que você está nu? Você andou comendo a fruta que há no jardim, no meio do jardim, aquela que eu havia proibido, que eu havia dito para você não comer? O que Adão faz? Não, Senhor, sabe o que é? Foi a mulher que tu me deste, ela me enganou. Aí Deus vai para a mulher e diz: por que você fez isso com seu marido? Você não entendeu o que eu falei para você? Você não entendeu o que eu disse? Aí, o que a mulher diz? O que Eva diz para Deus? Sabe o que é, Senhor? É que a serpente me enganou. Eu não queria comer, mas a serpente veio com seus argumentos, falou um monte de coisa, e eu caí, eu comi. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas boas em dar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. É o que Benjamin Franklin falou. Pessoas que são viciadas em dar desculpas para algo que elas podem fazer, normalmente, essas pessoas são irresponsáveis. Elas não têm autorresponsabilidade. A falta de autorresponsabilidade tem sido um problema sério na vida das pessoas. E ainda assim elas querem ser abençoadas. Elas querem estar na festa do rei. Entendeu? Então Deus chega para o casal e diz: o que vocês fizeram? Não, foi a serpente. Onde está a sua responsabilidade de assumir e dizer: realmente, Deus, eu pisei na bola, eu falhei, não era para ter feito, mas fiz, me perdoa. Me dá mais uma chance.
Mas eles transferiram culpa. Então Deus disse, quer saber? Para fora do jardim todo mundo. Homem, mulher e serpente, pode ir para fora do jardim. Não dá para ficar na minha presença. Não dá para fazer parte da minha mesa. Entendeu? O rei não tolera desculpas. Não dá para fazer parte do banquete de Deus, da mesa de Deus, do jardim de Deus, quem sempre tem uma narrativa nos lábios, quem sempre tem uma desculpa para dar. E as pessoas insistem em dar desculpas. A nossa geração está cheia, a nossa igreja está cheia. Os lares estão cheios de desculpas. Pessoas que não funcionam, que deixam de arcar com as suas responsabilidades, com os seus compromissos. Pessoas que faltam com a sua palavra. Talvez aquele grupo que recebeu o convite do rei já havia antes sido notificado, convidado e provavelmente já haviam confirmado a presença. Por isso que o rei mandou os seus servos avisar, os mensageiros avisar para os convidados. O texto diz, é específico, é explícito. O texto diz, e quando tudo já estava pronto, o rei mandou os seus servos avisarem os convidados que a festa já estava pronta, só precisava a presença deles. E cada um deu sua desculpa. Você já viu um casal, faz uma festa de casamento, prepara a sua festa de casamento, de recepção, aluga um lugar, aluga um lugar, uma casa de festa, contrata um buffet, paga por cabeça. O buffet pergunta quantas pessoas virão, quantos convidados. Aí a pessoa diz, são 200 convidados. Nome dos convidados. Faz aquela lista de convidados. Aí o casal prepara o convite bonitinho, tem despesa para fazer o convite, manda para as pessoas, e no dia do casamento, no dia da recepção, aqueles convidados de honra, porque para aquele casal, eles convidaram pessoas de honra, convidaram amigos, pessoas da sua intimidade, pessoas que eles sabiam que iriam à festa, contavam com eles. E no dia da festa, aqueles convidados, como diz aqui o carioca, mandam um Lima, não vão. Manda um Lima, não é Glenir Lima não. É uma forma de expressão que existe aqui entre os músicos. Quando um músico falta num compromisso, aí no outro dia outro chega, pô cara, você não foi, por que aconteceu? Não cara, eu mandei o Lima no meu lugar, o Lima não chegou lá não, só para zoar. Então aqueles convidados não foram, mas o que acontece? O que acontece? Acontece que aquele casal teve despesa. Pagou pela despesa daquele convidado, daquele que foi convidado e não apareceu. Você entendeu? Sabe como se chama isso? Falta de responsabilidade. Aí quando o casal diz, poxa fulano, você não foi no meu casamento, o que houve? Ele vai dar uma desculpa. Isso acontece com todo mundo, isso está cheio. Já viu isso, né? Pois é. Aí você vai dizer, pô, eu contava com você, paguei lá, você não foi. Não, sabe o que é? Aí arruma uma série de desculpas para justificar a sua irresponsabilidade. Querido, deixa eu dizer algo para você aqui muito importante, que muitos de nós não ouvimos nos púlpitos, mas como eu não estou no púlpito, eu estou numa rede social, estou na internet, pregando para todo mundo e ouve quem quiser. Mas eu posso falar aqui abertamente que isso tem sido uma doença no meio da igreja, no meio de muitas pessoas.
As pessoas estão dando desculpa o tempo todo, até para serem abençoadas. Você oferece a bênção para elas, elas dão desculpas, porque elas estão viciadas. Entende? Elas estão viciadas. Aí depois querem mudança, querem bênção de Deus, querem ser honradas, mas não vão ser, porque a própria desculpa que nós damos chama-se, no mundo espiritual e no mundo dos homens também, chama-se desonra. Escreve isso aí. Desonra. E desonra é uma falta de caráter, ou pelo menos, não falta de caráter, mas é um problema sério no caráter da pessoa. Desonra. Então, desculpas apenas por narrativa, por justificativa, além de ser irresponsabilidade, é também uma atitude de desonra. Então, esses convidados desonraram o convite do rei. E você? Diga aqui para mim, se tivesse um convite do rei, se o rei mandasse para sua casa hoje um convite, para você participar da festa do filho do rei, para se assentar à mesa, com tudo pago, o que você faria? Muita gente tem dado desculpas, até para serem abençoadas. Um outro exemplo bíblico de desculpa, temos aqui um episódio de um homem chamado Saul. Você conhece a história? Quando ele falha em obedecer às ordens do seu mentor, do seu líder, que era Samuel, que tinha uma ordem de Deus para dar a direção, o conselho para Saul. Saul desobedece. E quando Samuel chega para ele e diz: o que você fez? Eu não falei para você não fazer determinada coisa? O que você fez, cara? E Saul vem com a desculpa para Samuel, dizendo: sabe o que é, Samuel? É que o povo começou a me pressionar, os soldados já estavam desertando, já estavam indo embora, você não aparecia, aí eu resolvi fazer um sacrifício, eu resolvi antecipar as coisas. Desculpas. E por conta disso, Samuel disse: olha, Deus tem muito mais prazer em obediência do que em sacrifício, amigo. Você se rebelou contra um comando. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. Por causa da sua desobediência, por causa dessa desculpa esfarrapada sua, hoje você perde o reino de Israel e Deus coloca um outro. Olha que coisa! Olha que ponto as desculpas chegam. Então, querido, é muito sério o que a gente está tratando hoje aqui. As desculpas daqueles 3 grupos de pessoas que foram convidados aqui para a boda do Cordeiro. Os 3 grupos que era o grupo do que comprou campo, dos agricultores, dos que compraram juntas de boi, que podemos dizer como o grupo dos empresários, e o grupo daqueles que colocam muitas vezes as coisas pessoais e familiares em primeiro lugar do que o reino. Mas quero dizer para você que o reino precisa vir em primeiro lugar, depois em segundo lugar sua família. Mas o cara falou: não, me casei, vou curtir meu casamento. Acabou. Eles perderam o privilégio de estar na mesa do rei, de participar do banquete, ficaram de fora, foram substituídos. Deus não tolera as nossas desculpas. Substituiu imediatamente Saul. Chegou para Samuel e diz: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei no coração. Tira ele de circulação, pega o azeite, coloca num chifre, que eu vou te levar para você ungir um que eu já escolhi, da casa de Jessé, um dos filhos de Jessé.
Porque eu cansei das desculpas de Saul. Eu cansei das narrativas de Saul. Pessoas estão perdendo privilégios com Deus, ministérios, obras tremendas, bênçãos poderosas e tremendas por causa de argumentos de sua alma, por causa de narrativas, por causa de desculpas, sem muito fundamento. Você entende isso? Temos um terceiro episódio aqui na Bíblia, que é a desculpa de Caim. Você já leu a história, você conhece a história. Depois que Caim mata o irmão, e Deus questiona, Deus o confronta e diz: o que você fez? Cadê o seu irmão? E ele diz: por acaso eu sou o guardador do meu irmão, sou o tutor do meu irmão? Eu sei lá onde está o meu irmão. Meu irmão não é minha responsabilidade. E Deus diz: sabe o que é? É que o sangue do teu irmão está clamando. Eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão que clama por justiça desde a terra. E Deus diz: por que você está trazendo essa desculpa? Pois a partir de agora eu te expulso da minha presença e da presença de todos. E você vai ser um errante pela face da terra, um vagabundo pela face da terra. Porque você está tentando se desculpar por uma responsabilidade que é sua. Mais uma vez, a falta de responsabilidade. Porque tem gente que está dando desculpas pelos seus erros e não aceita, não olha para os seus erros, não assume seus erros. A pior coisa diante de Deus é alguém chegar e falar assim: eu não vou me responsabilizar. Comete seus erros, mas não se responsabiliza. Entende? Você conhece pessoas que você sabe que está errada, cometeu um erro, mas diz que não cometeu, que acha que não errou, que está tudo certo. Narrativa. Desculpas. Deus não tolera as nossas desculpas. E tratou seriamente com Caim. E disse: pois agora eu te expulso da minha presença. Não quero você comigo. Não dá para andar com você. Você machuca, você matou seu irmão. Você provocou um assassinato. E não quer admitir. E acha que vai me enganar. E acha que vai esconder isso diante de mim. Porque tem gente que acha que Deus não está vendo. Comete seus erros e acha que Deus é bobo. Nós dizemos que Deus é todo poderoso, mas o tratamos como tonto poderoso. Você já viu isso? Achamos que Deus é tonto. Achamos que Deus é bobo. Como tem muita gente dizendo: não, porque Deus ama, sabe como é que é, né? Deus vai me dar uma outra chance. Deus não tolera desculpas, Deus não tolera desonra, Deus não tolera coisas que ferem aquilo que Ele é, a sua essência. É duro, mas é verdade. É porque nós estamos pregando o Evangelho permissivo, aquele que aceita tudo. E não é bem assim. Como eu disse, Deus tira você das cinzas, tira você do meio da ruína, perdoa todos os teus pecados. Deus cancela todas as tuas dívidas. Deus é capaz de te dar uma segunda chance quando você falhar. Mas Deus não tolera suas desculpas, suas narrativas.
só para tentar justificar uma falta sua, uma falta de responsabilidade e de comprometimento. Entendeu? Então vamos levar Deus a sério. Então esses três personagens foram confrontados por Deus severamente. Desculpas tiram privilégios e cancelam direitos. É isso que é o tema da nossa live dessa noite. Desculpas cancelam, as desculpas cancelam as bênçãos. Saul teve suas bênçãos canceladas, Caim teve suas bênçãos canceladas, Adão e Eva tiveram suas bênçãos do jardim canceladas. Os três grupos de pessoas da nossa narrativa aqui, das bodas do Cordeiro, tiveram suas bênçãos canceladas, seus convites cancelados, seu direito de entrar na presença do rei cancelados. Aqueles convidados foram desmerecidos, perderam seu direito de estar à mesa com o rei, de fazerem parte de uma festa de noivado, tiveram cancelado o seu direito de acesso ao palácio, tiveram seus lugares junto à mesa do rei cancelados e foram dados para outros. E pessoas estão perdendo suas grandes oportunidades diante de Deus por causa de suas desculpas. Deus tem dado o convite, a entrada, o passe livre, o selo de direito de entrar na sua presença, que seria de muitos de seus filhos. Essas pessoas têm perdido o direito por causa das desculpas para não mudarem de vida, para não serem transformados, para justificar seus pecados, suas faltas, suas falhas, sua negligência, sua falta de compromisso e de comprometimento. Entende? E Deus está passando para outros. Aí Deus mandou os servos convidarem outras pessoas. Por quê? Os convidados não eram dignos. Tem muita gente que está perdendo o direito de se assentar à mesa com Deus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores nesse tempo. E Deus os está convidando para se assentarem à mesa, mas eles estão negligenciando. Estão colocando sempre algo terreno, passageiro, pessoal, na frente de um convite eterno, de algo que é atemporal, que é acima do humano, do temporal, algo que é celestial. Tem gente que está colocando o terreno muito mais na frente do celestial, do que o celestial. Entendeu? As pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque elas não têm o entendimento e acham que no final das contas Deus, não, sabe, amanhã ou depois, no final, Deus é muito misericordioso, né? Você sabe que Deus é muito amoroso, Deus vai me dar outra chance. Tem coisa que Deus não dá. Eu não estou falando de salvação, porque a salvação é uma garantia que você tem a partir do momento que você tem Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, e o serve. Você tem direito na salvação, garantido. Eu estou falando de bênçãos, de privilégios, você entendeu? De, nesta vida, você comer o melhor dessa terra, você ter uma vida digna, uma vida abençoada, honrada por Deus. Mas tem muitas pessoas que perdem esses privilégios de se assentar e de comer à mesa do rei, da porção dos filhos de Deus, porque estão sempre usando desculpas
para justificar seus erros, suas falhas, suas negligências, seus pecados. Entendeu, irmão? É sério o que eu estou falando para você. Talvez você diga: poxa, pastor, pega leve. Não, eu estou pegando leve. O meu dever aqui é falar para você. O que você chama de pegar leve, eu chamo de verdade. Você não pode deixar de ouvir as verdades, porque é a verdade que te liberta. Entende? O Evangelho não é uma maquiagem. O Evangelho é um fato. Se o Evangelho não mudar a minha vida, minha forma de pensar, meus sentimentos, meu comportamento, minhas ações, então esse Evangelho é fajuto. Você entende? O Evangelho, ele é proposta de mudança. Amém? Você recebe essa palavra em seu coração? Esse é o Evangelho. Então, queridos, esta é a palavra que eu tinha para você nessa noite. Que Deus abençoe você. E se, por acaso, você tem dado desculpas para alguma falta, para alguma negligência, para alguma falha de sua parte, a hora é de correção. Não negligencie o convite do rei, porque o convite não é para todos, é para pessoas especiais. Se você recebeu o convite para algo, isso é honroso, isso é privilégio. Então aproveite a oportunidade para honrar o nome de Deus e mostrar a sua responsabilidade. Então, queridos, que Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que Deus tenha usado minha vida para te ensinar, para ministrar para você algo mais nesta noite.